Corinthians se classifica na Copa do Brasil, passando pelo Cianorte. Rodrigo Garro se espanta com torcida no estádio. E também a estreia de Carlos Miguel. Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Pessoal, como eu costumo dizer aqui, a gente está correndo atrás aí para poder bater os 100 inscritos e sortear uma camiseta. Então, eu gostaria de estar reforçando aqui para você estar comentando com seus amigos, familiares e estar compartilhando o vídeo nos grupos de WhatsApp para que a gente possa chegar a 100 inscritos e assim poder sortear uma camiseta do seu clube do coração. Quando eu costumo dizer, não é porque o canal fala apenas do Corinthians que nós não iremos te presentear com uma camiseta até mesmo do nosso arquirrival, o Palmeiras. Então, compartilhe para que a gente possa chegar ao número de 100 inscritos e assim sortear a camiseta. O canal tem um oferecimento da SW Grife Esportiva. Você que gosta de camisetas retrô ou então está tendo dificuldade de encontrar uma camiseta do seu clube do coração ou pelo qual você tem simpatia, entre em contato com eles. O contato deles está aqui na descrição. Então, liga para eles, eu tenho certeza que eles vão estar atendendo o seu pedido. O Corinthians encarou o Cianorte nesta noite de quinta-feira, no estádio lá em Maringá, Willie Davis. Um estádio que estava cheio, a maioria, com certeza, dos corintianos. Afinal de contas, Maringá fica ao norte do Paraná, quase divisa ali entre São Paulo e Paraná, e a maioria lá é corintiana. Inclusive o Rodrigo Garro, ele ficou até espantado, ele falou, mas aqui é campo neutro? A gente não está jogando em casa? Aí o Romero explicou para ele, não, é a torcida mesmo. Aqui, onde você vai jogar, sempre tem torcedores do Corinthians. E isso impressionou o argentino, que ontem deitou em campo. O Rodrigo Garro, ele ontem se destacou mais uma vez. O Rodrigo Garro, que deveria ser Garra, porque é um cara que tem muita raça, é um cara que tem bastante domínio de bola, é um cara muito inteligente. Ele que na sua entrevista de apresentação diz que se espelha muito no Messi. Realmente a gente percebe que ele, não estou comparando, óbvio, mas que ele tem uma visão de jogo, um dinamismo e uma distribuição semelhante. E isso realmente a gente vê em quem ele se inspira. E de fato ontem o Rodrigo Garro, ele dominou o meio de campo. O Cianorte não apresentou nenhum tipo de resistência. É um time que realmente não tem nem como comparar. É um time simples, um time humilde. Apesar de ter dominado boa parte da bola, mas não foi conclusivo. O Corinthians dominou totalmente, mesmo com o Cianorte tendo domínio de bola. O Corinthians dominou o jogo. O Cianorte não apresentou ameaça ao Corinthians. Ontem o time estava muito bem encaixado. O Cianorte, um time muito frágil. O Corinthians fez o que tinha que fazer, fez a sua obrigação, foi lá, fez 3-0, deu bola na trave. O goleiro do Cianorte trabalhou muito bem, impedindo que o Corinthians tivesse um placar ainda mais elástico. Havia uma expectativa sobre o goleiro que poderia ter o Cássio no gol, mas a escolha pelo Carlos Miguel já estava definida logo pela manhã. O goleiro Carlos Miguel foi informado às 11 horas da manhã que ele seria o titular. Foi pouco exigido ontem e quando foi exigido ele fez uma ótima defesa num chute de bate-pronto do Giovani. Deu um chute de bate-pronto e o Carlos Miguel estava lá, fez uma ótima e uma linda defesa. Bolas alçadas na área, na pequena área, o Carlos Miguel seguro, um jogador com boa saída com os pés, ele tem um bom domínio com os pés, um goleiro completo, um goleiro alto, um goleiro rápido, veloz, de muita explosão. Ele fez um lançamento ontem que resultou no primeiro gol, um lançamento que foi para o Wesley. O Wesley dominou já tirando do seu marcador, levou a bola para a linha de fundo, veio 5 marcadores do Cianorte para poder dar o combate na linha de fundo. Ele tentou cruzar, a bola acabou desviando no zagueiro, batendo o goleiro e indo para o gol. Inteligentemente
ele chutou entre o goleiro e a trave para que pudesse sobrar, no caso para o Romero. Mas a bola acabou desviando no zagueiro e indo para o gol, que resultou no primeiro gol do Corinthians. Apesar de ser poucos jogos entre Gustavo Henrique e o Félix Torres, esse, se não me falha a memória, é o terceiro, que o primeiro foi contra o Botafogo, o segundo contra o Palmeiras. Nesta noite de quinta-feira, o terceiro jogo do Félix Torres junto com Gustavo Henrique. Os dois seguros, Félix Torres dando bons passes em profundidade, lançamentos, domínio de bola, driblando alguns atacantes do Cianorte, distribuindo a bola para o meio de campo. Gustavo Henrique também muito bem, mas isso é bom e importante para trazer segurança e confiança para o jogador. Deu um chute muito bem de fora da área, a bola caprichosamente acabou batendo na forquilha pelo lado de fora. Se fosse pelo lado de dentro seria um baita de um gol. Defensivamente os dois estavam muito bem nesta noite de quinta-feira. Fagner pela lateral direita não subiu muito, já que o Antônio Oliveira ele gosta de manter uma lateral baixa e uma lateral alta, ou seja, quando o lateral esquerdo ataca, o lateral direito defende. Quando o lateral direito ataca, o lateral esquerdo defende. O Antônio Oliveira ele gosta muito de manter pelo menos uma defesa de 3 defensores. No caso, ontem o Fagner estava mais para a defensiva, já que estava jogando o Pedro Henrique como ponta, e com isso o Fagner não avançou muito, mas estava muito bem ontem na marcação. Não fez falta ontem, por incrível que pareça, o Fagner, que é muito faltoso, ontem ele não fez falta, mas fez um bom jogo, já que estava defensivamente. O Hugo jogou pela lateral esquerda, todo mundo cogitava a possibilidade do Caetano, mas o Caetano passou sufoco contra o Palmeiras. O Endrick realmente aterrorizou tanto o Caetano quanto o Félix Torres. Então ontem o Antônio Oliveira optou por jogar o Hugo, já que o Hugo é da função. O Hugo ele é lateral esquerdo, o Caetano ele é zagueiro, ele não é lateral. Ele joga como joga improvisado, mas ele não é lateral. O Hugo jogou muito bem ontem, deu muitos passes, defensivamente não comprometeu, fez o seu jogo de costume, um jogo burocrático, não comprometendo e auxiliando defensivamente o Corinthians. O Ranielli é aquilo, é chover no molhado. O Ranielli foi monstro ontem, realmente um pitbull, um cara, um xerifão ali. Não deixou o Cianorte sequer ameaçar a defesa ou o gol do Corinthians. Ranielli ontem estava bastante construtivo, deu muitos passes, distribuindo a bola entre a defesa e o meio de campo, auxiliando muito nessa armação as jogadas do Corinthians para o ataque. O Maicon ontem estava bastante participativo. O Maicon, como eu costumo dizer, não é um craque, mas é um bom jogador, um jogador de raça, um jogador que se impõe, um jogador que tem chegada, muito bom na marcação. Ontem ele estava bem, quase fez um gol. O Wesley ele fez uma jogada pela linha de fundo, cruzou a bola para a pequena área. O Maicon estava bem posicionado, deu um tapinha tirando do goleiro, caprichosamente bateu na trave e foi para fora. Então para mim ontem o Maicon foi nota 7. O Wesley ontem deitou em campo. O Wesley realmente ontem ele estava bem mais solto, bem mais confiante, bem mais presente, com jogadas bem incisivas, jogando muito pela linha de fundo, puxando bastante a marcação, com isso deixando o Romero boa parte do tempo livre e assim poder escolher onde ele chutava, onde ele poderia marcar o gol. O Pedro Henrique também jogou muito bem ontem, driblando muito, um pouco precipitado porque algumas jogadas ele estava impedido. Teve um lance lá que realmente ele não estava impedido, mas mesmo assim ele chutou para o lado de fora. Mas o Pedro Henrique ontem mostrou porque veio, é um jogador aplicado, um jogador muito veloz, muito rápido, dribla bem. Como ele já tinha falado para o Antônio Oliveira, ele gosta muito de jogar pelas pontas, e ontem o time, a fragilidade da defesa do Cianorte
possibilitou que o Pedro Henrique pudesse ter um pouco mais de liberdade e assim driblando e poder dar um passe para o gol do Romero. Bom, Rodrigo Garro. Por que eu deixei o Rodrigo Garro por último? O Rodrigo Garro ontem mostrou como ele é um cara inteligente, um armador que busca muito. Ele é um meia, mas é um meia muito criativo, dando passes lindos, passes maravilhosos, dando tapa na bola, distribuindo a bola. O Rodrigo Garro ontem lembrou muito o Jadson no auge e também o Douglas, dando aqueles tapinha. Só que o Rodrigo Garro ele é muito mais participativo, ele é muito mais presente, ele realmente domina ali o meio de campo, ele tem uma inteligência desarmando as defesas nas suas distribuições de bola. O Rodrigo Garro realmente faz presente, é um jogador que se impõe no meio de campo, é um jogador aguerrido, determinado, com muita raça. Ontem ele ficou bastante impressionado com a torcida lá em Maringá. Ele até perguntou para o Romero se realmente era campo neutro, porque tinha muitos torcedores do Corinthians. O Romero explicou que alguns lugares do país a torcida do Corinthians é muito grande e se faz presente nos estádios. O ingresso estava a R$190, um castigo para os torcedores do Corinthians que não são de São Paulo. E ontem o Rodrigo Garro fez uma excelente partida, distribuindo, organizando, armando jogadas, e com isso participativo fez com que o Corinthians tivesse um ótimo domínio de bola no meio de campo. O Antônio Oliveira chega ao seu quarto jogo sem derrotas. Ontem ele deu uma coletiva e disse que está com os pés no chão, que tem que ter essa mentalidade. Realmente o time entrou no momento em que está entrosado. Lá no início eu disse que o Corinthians precisava de pelo menos 7 jogos para poder ter um entrosamento. Já estamos no 10º jogo, esse contra o Cianorte já mostra que o time está mais organizado, tanto defensivamente como também no meio de campo. A chegada do Pedro Henrique ajudou ainda mais no ataque do Corinthians. O professor agora tem opções. Ontem ele fez substituições pontuais, substituiu o Pedro Henrique pelo Matias Rojas. O Matias Rojas ontem entrou bem, deu alguns chutes de fora da área. Só que o goleiro estava muito bem ontem também, apesar de ter sofrido 3 gols, mas ele estava muito bem ontem, fazendo assim as defesas sem dificuldade do Matias Rojas. O Maicon foi substituído pelo Guilherme Biro. O Biro ontem entrou muito bem, deu mais velocidade, mais dinâmica para o jogo. O jogo ficou bastante interessante. Mas vale lembrar que foi contra o Cianorte. O Cianorte, um time muito frágil. O Giovani entrou no lugar do Romero, apesar de ter pouco tempo, mas o Giovani é um jogador, é um centroavante mesmo, é um atacante que é mais centralizado. Mas ontem não teve muitas oportunidades, mesmo porque o time já estava cansado e apenas administrando o resultado. O Gustavo Silva substituiu o Wesley. O Gustavo Silva ontem ele entrou bem no jogo, estava bem ligado, mais participativo, está pegando mais confiança. Ele que vem de uma lesão muito grave, muito séria, mas ontem ele estava bem mais presente, mais participativo, sendo mais incisivo, fazendo mais jogadas com dribles, de arranque, de explosão. Aos poucos o Gustavo Silva ele está retomando a sua confiança para poder estar contribuindo para o time. Finalmente o Corinthians agora tem opções no banco, jogadores de alto nível. Não temos tanta preocupação, já que ainda tem chegadas de outros jogadores. O próprio Igor Coronado, para poder participar desse time também, é um jogador que vai ser titular. Por inúmeros fatores, uma delas é a questão do alto salário. O Igor Coronado, ele que foi contratado como a estrela do time. Então o Antônio Oliveira terá uma boa dor de cabeça para poder estar resolvendo e assim colocando em prática aquilo que ele tem em mente. Eu tenho certeza que o Corinthians só tem a ganhar com isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do jogo de ontem. O Corinthians realmente dominou a partida. Apesar do posse de bola
do primeiro tempo ser do Cianorte. O Corinthians ontem se impôs. Em momento algum se sentiu ameaçado. Poucos chutes ao gol do Corinthians. O Corinthians ontem foi melhor, se impôs, deu ritmo ao jogo, dominou totalmente o jogo. Mesmo o time do Cianorte com a bola, o Corinthians estava dominando o jogo. E com isso a gente traz a classificação. Então no domingo às 8 horas o Corinthians enfrenta a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Mais uma vez o goleiro Carlos Miguel será o titular, já que o Cássio foi expulso contra o Palmeiras e também está contundido com trauma no quadril. Ele ainda não se recuperou, está fazendo atividades físicas, tem alguns treinos que ele está participando, mas por conta da expulsão ele não será titular no jogo contra a Ponte Preta no domingo. E não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe e vai Corinthians!